Mont Blanc no Land ficou conhecido pelo resto da sua vida como um grande mentiroso. E sua história sobre Shandora, sinos de ouro gigante, uma cidade inteira de ouro, acabou virando uma grande de uma chacota. No final, a gente descobriu que tudo não passava de verdade, que o No Land foi bastante injustiçado pelo rei. E no flashback que nos é mostrado a sua história, foi mostrado que ele tinha diversos traços de um portador da vontade de D. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te contar a teoria de que Mont Blanc no Land era, na verdade, um portador do D que foi apagado da história. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. O No Land, coitado, na sua primeira aparição em One Piece, na sua primeira menção em One Piece, ele foi representado como um cara completamente idiotão, como um boneco narigudo, todo tosco que vivia sorrindo e não passava de um grande mentiroso, bem na base do Usopp. Mas para os homens da sua frota, No Land era um grande almirante, um cara muito poderoso, mas de um coração muito bom. E realmente a gente vê isso no flashback que mostra a sua história dele batalhando com o Kalgara e ele prometendo salvar toda aquela ilha de uma doença que eles já tinham conhecido e desenvolver vacina para deixar todo mundo tranquilo. Ele ter deixado todo o ouro que eles tinham coletado na praia para ele mostrar que, tipo, ele sentia muito de ter destruído todas as árvores que representavam os ancestrais lá daquela tribo. E ele acabou sendo muito injustiçado ao longo da história de One Piece, pô. O cara tava falando só a verdade e ele foi taxado até a sua morte como um grande mentiroso. Mais de 200 anos se passaram e ele continuava sendo retratado como um mentiroso. Até o tiozinho da Nós, na cabeça, acabou falando que isso atormentou ele a vida inteira e que ele queria descobrir a verdade. E todas as características apresentadas por No Land durante esse flashback nos fazem pensar que ele poderia ter sido um portador do D. E assim como Goldie Roger se tornou Gold Roger, Nolan D pode ter virado Noland. E hoje eu vou te explicar o porquê essa teoria faz muito sentido, mas antes eu preciso que você deixe aqui nos comentários se você acha que o Noland foi um portador da vontade de D. E o que você achou da sua história? Quando você assistiu ela pela primeira vez, o que você sentiu? Eu fiquei extremamente chocado, chateado, foi bastante, sabe, sentimental como eu fiquei. E aproveita, é claro, para já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perde seu tempo, já faz logo essas três coisas. E agora, sem mais enrolação, vamos começar essa nossa teoria. Ao longo do flashback que nos é mostrada a verdadeira história do No Land, nós acabamos vendo a admiração que a sua tripulação tinha por ele, e que o povo de Xandia também o enxergava como um grande herói, o salvador de toda uma população. E a gente pode ver a tamanha humanidade que esse personagem tem quando ele acaba impedindo o sacrifício que estava prestes a acontecer quando ele chegou nessa ilha. E ele ter se sujeitado a acabar com essa maldição que estava abraçando todo esse povo e ter arriscado a vida dos seus homens nos mostra como ele era confiante, como ele era um cara que não seguia tanto as normas de uma pessoa normal, sabe? As regras, como ele era um cara muito, sabe, corajoso, muito coração. Características essas que todos os portadores do D apresentados até hoje em One Piece têm, quer dizer, tem algumas exceções, né, como Barba-Negra, o Rock Zebek. Fica um pouco difícil de definir o que transforma uma pessoa num portador de D se a gente não sabe o que esse D significa, e até agora a gente não teve uma resposta muito concreta. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, que tá aparecendo aqui no card, algum desses dois lados, que eu explico um pouco sobre tudo que a gente já sabe sobre a vontade de D, mas o No Land bate com todas as características apresentadas até hoje. E a gente vê que ele não teme a morte quando ele fica preso debaixo do chão e tem aquele diálogo com Kalgara, e aparece aquela serpente gigantesca que tá prestes a comer ele, e ele não tá nem aí, continua falando tudo o que ele acha, tudo o que ele sabe sobre a vida real, sobre o mundo real. Então ele não afrouxa, ele não afina e não fica com medo da morte, coisa que é compartilhada por todos os portadores do T. E todas essas suas aventuras magníficas, essa figura heróica poderia ter sido uma ameaça para o governo mundial. Então seria No Land uma luz apagada, mais um personagem apagado da história pelo esse governo mundial, pela pessoa que senta no trono vazio, o Imu? Porque se a gente parar pra pensar, ele acabou sendo bastante sacaneado quando ele voltou pra Live Nel, porque ele teve que esperar 5 anos pra poder voltar até Xandia e mostrar pra todo mundo que Shandora realmente existia, pra mostrar que a Cidade de Ouro realmente existia. Por que ele teve que esperar tanto tempo assim? Eu não faço a menor ideia, porque você imagina, você chega pro seu rei e fala, ó, tem uma cidade inteira de ouro e todo mundo vai dar ouro pra gente porque eu sou um herói lá. Cara, o
o rei vai encher os olhos logo em cima disso e vai querer zarpar na mesma hora. Por que ele teve que esperar 5 anos? Tem alguma coisa por trás disso tudo. E acaba sendo uma extrema coincidência, bem na época que o Noland pode voltar pra Xandia, que tem acontecido uma knockout stream e jogado a ilha pro céu. Então será que tudo isso foi manipulado pelo governo mundial, pelo Imu e pelos Gorosei? Mas qual que seria a grande ameaça que o Noland poderia apresentar para qualquer um desses caras? Pro governo mundial, qual que era o problema do pessoal saber da existência de Shandora? E é aí que eu te respondo. Se vocês se lembrarem bem, existia um poneglyph naquele lugar. E caso alguma pessoa soubesse ler o que está escrito no poneglyph, ou pelo menos investigasse um pouco mais a sua história, eles poderiam descobrir mais um pouco sobre o século vazio. E isso é uma ameaça direta ao governo mundial. Então o que eles podem fazer para uma pessoa que é considerada um herói? Porque eles não podem simplesmente matá-lo, porque isso pode gerar uma revolta. Vamos falar que todas as suas aventuras foram uma grande mentira, vamos deixar ele com fama de maluco. E foi exatamente isso que eles fizeram. Jogaram Xandia pro alto, lá pro céu, pra um lugar que eles não poderiam encontrar, coisa que acabou deixando o rei furioso, espancando Noland e resultando na sua morte. E se a gente se lembra bem, Noland e Calgara tinham um amiguinho que sempre estava presente durante as suas reuniões, durante as suas bebidas, durante as suas gargalhadas, que era uma cobra pequena, que até eles começam a cascar na hora que eles falam que ele vai virar uma cobrona, enfim. Esse povo de Xandia acabou nomeando a cobra como Nolan, em uma homenagem para Noland. Então se eles quisessem fazer uma homenagem, por que eles não colocaram Noland logo de vez, mas sim Nolan? A única resposta que eu consigo achar para isso é que a verdadeira identidade do Noland não seria Noland, mas sim Nolan D. Ah, Joca, você tá viajando, porque na hora da sua morte o Noland não deu risada, não aconteceu nada, ele não mostrou nenhuma felicidade com aquilo. E é aí que você se engana, ele não tava rindo porque ele simplesmente não tava ligando pra sua morte, ele só tava preocupado com o que tinha acontecido com o povo de Xandia, com o que tinha acontecido com seu grande amigo Calgara. Ele ficou aflito, morava uma aflição dentro do seu peito de não saber o que aconteceu com seu grande amigo, o que aconteceu com a ilha que ele tinha visitado, ele e seus homens. Então, tipo, ele não tava se importando de ter a fama de mentiroso, até porque ele não rebateu nada disso, ele não tava se importando com a sua morte, a gente consegue ver isso no personagem, ele só tava preocupado com o que tinha acontecido com o Xandia, e ele acabou morrendo sem saber da verdade. E outra coisa que acaba fortalecendo essa teoria é o pirata que acabou aparecendo se dizendo ser da tripulação do Noland, falando que todas as aventuras de todas as histórias que ele contavam era uma grande mentira. Quem que era aquele homem? Quem que contratou ele? Então a verdadeira história sobre esse personagem pode ter sido apagada. Quem sabe a gente tem uma resposta do Oda mais pra frente, ou quem sabe ele acabe dando as caras, né, acabando com esse mistério quando a gente descobrir quem que eram todos os Ji que existiram na história de One Piece. E aí, o que você achou dessa teoria? Você curtiu ou você acha que é uma grande viagem? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber e o porquê também. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, faz logo essas 3 coisas, beleza? Eu tô contando com você, isso me ajuda demais e eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa minha teoria. É isso, um forte abraço em todos vocês e falou!